Sinta-se à vontade. Respeitável público pagão, senhoras e senhores, bem-vindos ao Teatro Mágico. Olá, amigo. Espero que esteja tudo bem. Eu fiz um comentário no canal do Sistemático sobre teu vídeo, então estou te enviando uma cópia, ok? Um forte abraço. Sistemático, esse teste é fraco, irmão. Prova nada, refuta nada. Para começar, ele não gravou do mesmo local e altura que Martins. Comparando essas duas imagens, podemos ver que foram feitas do mesmo pier, mas eu disponibilizei o ponto exato de onde foram feitas, com coordenadas de GPS, e ainda a data e horário. Segundo, que no horário que ele fez a imagem na praia, de 7 a 8 da manhã, é visível o tempo nublado, uma alta densidade atmosférica, ao contrário do vídeo do Martins. O tempo estava tão nublado que eu filmei duas árvores a uma distância de mais de 30 quilômetros. Divulguei boletins climáticos de duas fontes diferentes. Nível das marés, altura das ondas, temperatura do ar, temperatura da água do mar, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e posição do sol, de cada horário de gravação. Mas como esse senhor fez tal análise, se no vídeo do terraplanista de 1 minuto e 46 segundos só foi divulgado o local e a altitude do observador? E pelas imagens, o dia não estava tão limpo assim. Sem falar na imprecisão da imagem tremida, edição e etc. Ora porra! Quanto à edição, este senhor tem um canal aqui no YouTube, onde ele legenda ou reposta vídeos estrangeiros legendados, onde vemos legendas com letras brancas, onde já existe uma legenda com letras brancas em um fundo branco. Ótima edição. Além do mais, não se levou em conta a resolução angular, que muda a perspectiva ao virar local e altura da visão. Resolução angular. Isso merece um vídeo só para este assunto. Mas, resumindo, resolução angular é a capacidade de distinguir dois pontos. Nossos olhos, assim como as câmeras, têm a capacidade de distinguir dois objetos pequenos até uma certa distância. Se estes dois objetos estiverem muito longe, perdemos a capacidade de distingui-los como dois objetos e passamos a vê-los como um só objeto. Ou se a distância for aumentada e os objetos estiverem mais longe ainda, deixamos de vê-los por completo. O ângulo de visão ou ângulo de visada pode sim influenciar nos resultados. Porém, já foi dito em um vídeo anterior que as distâncias entre os pontos de gravação Pier do Camaroeiro, Mirante do Pôr do Sol e Praia da Freira são tão pequenas que do pier para o mirante só há diferença de altitude, sendo o Mirante do Pôr do Sol um pouco mais distante do pier e, consequentemente, mais distante da Ilha Sumítica. O mesmo ocorre com a Praia da Freira em relação ao platô do Morro do Camaroeiro. E isso é, se for aplicada a resolução angular neste caso, a ilha seria melhor visualizada do pier e da Praia da Freira. No entanto, as melhores visualizações são dos pontos mais afastados, ou seja, nada tem a ver com resolução angular. Mas e a perspectiva? No vídeo anterior mostrei que quando subimos, a ilha é avistada, pois superamos o obstáculo, a barreira física que nos impedia de ver o alvo. A perspectiva são apenas linhas imaginárias paralelas que se encontram no infinito. Vamos ver no mapa em que ponto eu deveria estar para que a Ilha Sumítica fosse ocultada pela Ilha de Búzios
Búzios ou pela Ilhabela. Enfim, experimento tem que ser feito e repetido para garantir alguma credibilidade. Eu desafio qualquer um a repetir este ou outro teste de curvatura. Se for provado a esfericidade da Terra, eu pago 30 mil à vista. Que tal você e o Martins? Eu pago o custo. Assim, quem estiver com a razão com base nas evidências leva o prêmio. E quem não sustentar sua teoria, fecha o canal. Repito, não terá nenhum custo. Vamos pôr um fim nesse debate e aceitar o que as evidências e os experimentos demonstrarem. Experimentos são feitos há mais de 2000 anos e todos comprovam a esfericidade da Terra. Eu não aceitei o desafio por motivos óbvios. E também porque não sabia se o desafio era para mim realmente ou não. O vídeo acima acusou Martins de ter forjado o teste, então tem que provar, amigo. A acusação não prova nada. Não há nenhuma menção à fraude no meu vídeo em relação ao vídeo do terraplanista. Eu falo de pseudo-experimento, pois o que foi mostrado no vídeo do Sr. Martins foi 1 minuto e 46 segundos de uma realidade que apenas serviu para confirmar as afirmações que ele já havia feito sobre a ilha, que a ilha era visível. Mas se ele passou 4 dias no local, por que ele não divulgou imagens do horizonte sem a ilha? Fraude geralmente é relacionada à adulteração. Neste caso, houve omissão. Ele omite os resultados contrários à sua afirmação. Eu até poderia usar o termo desonestidade intelectual, mas eu não usei porque na época eu não tinha conhecimento do fato dele ter passado 4 dias observando a ilha, como ele mesmo disse. Se eu tivesse conhecimento disso, com certeza o chamaria de desonesto. Mas o aconselhei, já que ele estava disposto a gastar 30 mil, a ir a Caraguatatuba. Dei dicas de lugares e como fazer a observação. Ele agradeceu pela dica. Obrigado, amigo, pela dica. Mas eu estava me referindo ao sistemático em relação ao Martins. Enfim, estou disposto a pagar um teste de curvatura, com a presença de ambos, entende? Ainda está de pé a proposta. Quanto a mim, sem dúvida irei lá sim, assim que puder e o clima ajudar. Mas dinheiro não é problema para mim. A ilha é pequena e é necessário uma boa lente, um bom zoom e um bom clima para vê-la, acredito. Na verdade, só é necessário um bom clima. A ilha é visível a olho nu do mirante do pôr do sol. E quando as condições climáticas são favoráveis à refração atmosférica, a miragem da ilha é visível a olho nu do pier do Camaroeiro. Alcance insuficiente, instabilidade e pouca definição, somado à interferência atmosférica e resolução angular. Também algumas praias muda a perspectiva da ilha, que fica entre um ponto escondida. Sendo a ilha pequena e de baixa altitude, acredito que realmente não possa ser vista no globo. Eu não faço uso do espaço destinado à descrição do vídeo para vender canecas, bonés e camisetas. Não tenho nada contra isso. As imagens com maior definição foram disponibilizadas lá, na descrição do vídeo. Qualquer um pode ter acesso às informações de arquivo, fotos, tabelas, mapas e até mesmo informações sobre a câmera utilizada no experimento. Já vimos que a resolução angular não se aplica neste caso. E como já falei anteriormente, a ilha fica escondida, atrás da água do mar, ou seja, da curvatura da Terra. É curioso como obstáculos físicos na horizontal podem ocultar a ilha, mas obstáculos na vertical, não. Mas aquela imagem do Martins, é a ilha à vista do pier? Montagem? Miragem? Mas eu me pergunto, se o que o Martins filmou não é a ilha, então o que seria? Um navio? Uma montagem? Miragem novamente? Como no caso de Chicago, vista de Michigan? E a imagem do Martins? O que o senhor me diz? É falsa? Eu digo que ele deveria usar um saco de papel na cabeça, ou simplesmente não mostrar aquela cara feia em seus vídeos, assim como eu faço. Meu Deus, a ciência está farta de explicar. É uma miragem. Em meu vídeo, A Refração da Ilha Sumítica, eu simulo a miragem. Mostro como ocorre em um mundo real e na mítica Terra plana. Eu poderia ter feito uma miniatura da cidade de Chicago e o resultado seria o mesmo. Ótimo, amigo. Muito boa sua iniciativa. Se o senhor me permite, o que acha sobre o vídeo do Martins? Assim como o senhor demonstrou que não pode ser vista a ilha, ele demonstrou o contrário. Pode sim. Então tá empatado. Eu não tenho problema nenhum em aceitar o globo. Não sou terraplanista, cristão ou dogmático. Não creio no domo de vidro, Deus barbudo da Bíblia ou coisa parecida. Nesse quesito, sou agnóstico. Se o senhor olhar meu canal, irá perceber isso. O teste da Ilha Sumítica está 1 a 1. Você diz que não vê. Martins mostra a ilha do pier. Agora só falta fazer um teste com o
Martins e sistemático. O vencedor eu pago 30 mil. O perdedor não terá custo, mas terá que fechar o canal e admitir o resultado objetivo e inquestionável. Eu não disse que não pode ser vista. Primeiro ele afirma que eu não filmei do mesmo local. Aqui está a imagem refratada da ilha, vista do pier. E aqui a imagem refratada da ilha, vista do pier pelo Sr. Martins. E não é uma montagem, um navio, ou como disse outro terraplanista, uma possessão diabólica. É apenas uma miragem. Onde está o restante da ilha? Atrás da curvatura da Terra. Esse comentário tem que ser abordado como um filme dirigido pelo Fernando Meirelles. Pilantra. Miragem inferior, que era pra você recriar na sua maquete, deu uma de João sem braço pra desbaratatinar. Criar um dióptero mágico é coisa de vigarista. Você só engana os trouxas. Calma, amigo. A Exumação é uma série onde as coisas vão sendo desenterradas aos poucos. As dúvidas sinceras, a neblina mágica, o desconhecimento do equipamento fotográfico. Mas tenha calma, sua hora está chegando. Teremos um vídeo sobre o picadeiro e o hospício. Só ainda não sei em qual deles o senhor vai estar. Talvez nos dois. Este foi o comentário mais recente do senhor Emerson TP, aqui no meu canal, acompanhado da minha resposta no vídeo A Exumação da Ilha Sumítica, primeira parte. Ele já havia feito comentários no vídeo Ilha Sumítica, a realidade. As palavras dióptero, miragem inferior e trouxa são palavras comuns usadas por ele. Pode até parecer que eu já o tivesse ofendido anteriormente, mas a primeira frase do primeiro comentário deste senhor foi: "Você não foi honesto na interpretação dos dados." Somando esta frase a duas palavras que me saltaram os olhos, embromação e neblina, logo no início do textão que ele escreveu, concluí que seria melhor não ler para preservar meu bom humor e minha paciência. Mas como não gosto de deixar ninguém sem resposta, resolvi respondê-lo. Não vou me dar ao trabalho de ler, pois já vi que o senhor não viu o vídeo. Um abraço. Se comentei foi porque tive o trabalho de assistir a sua tentativa falha de provar que a refração curva a luz para vencer o horizonte. Você não passa de um manipulador vigarista. Seus próprios dados mostram isso. Talvez na minha ingenuidade eu esperasse que ele assistisse com calma e entendesse o conteúdo do vídeo. Perguntei a ele: e como seria em uma terra plana? Por que do mirante é possível avistar a ilha? Onde está a neblina? Em que dado climático está a neblina? E ele respondeu: se tivesse se dado ao trabalho de ler o primeiro comentário, está lá a resposta para essas perguntas. Se tiver com dificuldade para entender, eu posso desenhar para você. É só pedir. Para o Jacques Homer e Lang quase precisei desenhar. A essa altura meu humor já havia azedado mesmo. Por que não ler? Não deveria ter respondido. Você não foi honesto na interpretação dos dados. Vou falar apenas das imagens feitas do pier, pois é o que interessa. O restante do seu vídeo foi só embromação para confundir as pessoas. Vamos à análise dos fatos. O primeiro horário em que fez as imagens, às 7h25, não consegue filmar porque as condições atmosféricas, como a neblina, não permite. Ela bloqueia a luz que vem da ilha à sua câmera. Não consegue capturar, mas mesmo se não tivesse neblina, não conseguiria. Eu não falarei mais sobre neblina e mau tempo. Pois o gráfico de temperatura que você mesmo disponibilizou mostra que a temperatura está aumentando. Significa que a atmosfera está com índices de refração variáveis ao longo de todo o percurso da luz que vem da ilha ao observador. Portanto, a luz refrataria e não chegaria ao sensor que capta as imagens na câmera e nem a retina dos seus olhos. Sim, a temperatura do ar aumentou de 21 graus às 7h45 para 29 graus, próximo ao meio-dia. Mas o ar foi aquecido pelo sol e, como já mostrei no vídeo Capacidades Térmicas, a água demora muito mais tempo para ganhar ou perder temperatura e influencia diretamente as camadas mais próximas a ela. E a temperatura da água do mar era de 25 graus durante todo o dia, resfriando a camada de ar mais próximo à linha da água. Como a luz refrataria e não chegaria aos meus olhos e ao sensor da câmera? Se a refração é apenas a mudança de velocidade de propagação da luz ao mudar de meio. A luz muda de velocidade quando é refratada, sim, mas não para no meio do caminho. Depois, às 11h33, no pier do Camaroeiro, consegue filmar a ilha e atribui o fato ao aumento da refração. Isso não é verdade, pois se olhar os dados que você mesmo disponibilizou, os gráficos de temperatura e pressão mostram que tudo está caminhando
caminhando para uma estabilidade, tanto na pressão quanto na temperatura, o que deixa o meio por onde a luz que vem da ilha com densidade mais estável, permitindo que a luz chegasse ao sensor da câmera e à retina dos seus olhos. Não sei o que seria estabilidade nesse caso. Se às 7h45 a diferença de temperatura era de 4 graus centígrados do ar para a água do mar, e próximo ao meio-dia a diferença era de 4 graus centígrados do ar para a água do mar. Não era a mesma diferença? A temperatura do ar era mais fria que a da água do mar desde as 0 horas, e se manteve assim até mais ou menos 9 horas da manhã. O gradiente de temperatura passou a se formar quando a temperatura do ar passou a ser maior que a temperatura da água. A luz ficou parada no meio do caminho esperando a pressão e a temperatura estabilizarem? Não, lógico que não. Lei de Snell e lei de Clapeyron provam isso. As diferenças de densidade do meio por onde a luz está passando, que é o que faz a luz refratar. Exato, essa diferença não deveria ocorrer em uma situação onde o ar e a água estivessem na mesma temperatura. Foi necessário o ar ser aquecido pelo sol e manter uma camada mais fria sob a lâmina da água fria do mar, como vimos no vídeo Capacidades Térmicas. A atmosfera próxima à água é composta pelos gases atmosféricos mais vapor d'água, umidade. Não se pode afirmar que o índice de refração nesta situação é fixo, justamente por se tratar de um meio dinâmico, onde a todo momento a variação de pressão, temperatura, número de moléculas tanto dos gases quanto da água. Não só próximo à água, toda a atmosfera é composta de gases atmosféricos e o vapor d'água. O vapor d'água está presente em quase todas as altitudes. A diferença é a temperatura e a concentração, ou a chuva sobe para o céu ao invés de cair do céu. Snell diz que a passagem da luz de um meio menos denso para um mais denso, a luz tende a aproximar da normal, e o contrário afasta a luz da normal. Isso, é claro, depende do ângulo em que a luz atinge o dióptero, sendo o menor desvio a 90 graus. Não, a 90 graus não há desvio. A refração não é o desvio da luz, é a mudança de velocidade de propagação da luz quando muda de meio. Clapeyron diz o seguinte, que P vezes V é igual a nRT. Note, não está expresso na fórmula a densidade do meio, porém qualquer variação desta equação modifica a densidade de um gás. Logo, a atmosfera sendo dinâmica, existem milhares de diópteros entre o observador e o objeto. Sim, a diferença de densidade, e o ar tem que apresentar diferentes camadas com diferentes densidades para que haja a refração. Quando você apresenta um gráfico de pressão e temperatura mostrando que a pressão e a temperatura estão variando, quando não é possível ver a ilha, corresponde a milhares de diópteros, refratando a luz que vem da ilha, impossibilitando a luz de chegar ao sensor da câmera e aos seus olhos. Por isso não consegue filmar nem ver a ilha. Então, quando consegue capturar a imagem da ilha sumítica, se observar os dados que você mesmo disponibilizou, verás que a temperatura e a pressão estão caminhando para a estabilidade, o que torna o meio por onde a luz está viajando mais estável, com menos refração. A pressão atmosférica é insignificante nesse caso. A temperatura sim, e os gráficos mostram a diferença de temperatura, e é isso que importa nesse caso. Possibilitando assim enxergar mais longe. A refração não tem nada a ver com enxergar mais longe ou não. Onde está escrito isso na lei de Snell? O que você registrou foi a diminuição da refração em uma terra plana, mas acho que você já sabia disso. Notei isso vendo seu segundo vídeo, manipulando o dióptero para conseguir filmar a luz que vem do objeto e atribuir ao aumento da densidade, aumento da refração. Típico vigarista manipulador. Só se esqueceu que a atmosfera é dinâmica e não organiza os diópteros para curvar a luz, nem tampouco posiciona uma na distância certa e com o índice de refração certo para curvar a luz. Que bom que ele assistiu ao vídeo A Refração da Ilha Sumítica, mas é uma pena que não tenha entendido nada. No vídeo citado, eu demonstro como ocorre a refração no mundo real e na mítica Terra plana. E a ilha é avistada quando ocultada atrás da curvatura, justamente quando o meio é mais instável, segundo ele mesmo diz. E na simulação em uma Terra plana, a todo momento, a ilha é visível. Bem, o texto do Sr. Emerson TP não respondeu a nenhuma das perguntas que eu havia feito. Apenas me chama de desonesto, embromador, vigarista e manipulador. Mais um monte de besteiras sem sentido. Ou seja, eu realmente não deveria ter perdido meu tempo lendo tanta bobagem. Há poucos dias, um inscrito do canal me informou que alguém havia contestado meus vídeos e me mandou os links. Eu o agradeci e disse que assistiria os vídeos assim que tivesse tempo, e fui conferir. Em um dos vídeos, o rapaz dizia que seu vídeo era possivelmente o trabalho mais completo sobre refração feito até os dias de hoje, e que as leis da química e da física estavam em harmonia com a Terra plana e contra a Terra globo. Logo depois exibe um vídeo de um casal provavelmente indiano sobre miragens
miragem no deserto e afirma que as camadas atmosféricas são dispostas com as camadas mais densas acima e as menos densas abaixo. E a tal lei terraplanista da densidade e flutuabilidade, onde fica nisso? E justifica isso usando a umidade do ar. Cita exemplos de avistamentos de navios, ilhas, faróis e pontes. Devem ser todos no deserto. A gente vê muito navio no deserto, pontes no deserto, faróis no deserto. Isso é muito comum. Usa o termo popular fata morgana para descrever todo tipo de refração que não seja miragem no deserto, como se só fosse possível ocorrer apenas dois tipos de fenômenos ópticos causados pela mudança de meio por onde a luz se propaga. Faz uso de trechos de vídeos meus que não têm nenhuma relevância ao assunto, sendo que nos mesmos vídeos eu dou explicações sobre os fenômenos, que é óbvio, são ignorados. E por fim, usa minhas imagens onde aparecem algumas reflexões da luz e as analisa de maneira a compará-las a miragens no deserto, fazendo uma analogia a um espelho plano em uma terra plana e um espelho convexo em uma terra esférica. Bem, a miragem inferior a qual ele se refere não foi citada no meu vídeo, pois é irrelevante ao assunto. Eu explicarei isso em um próximo vídeo. Ao terminar de assistir o vídeo do rapaz, eu comentei de forma educada. Eu agradeci por deixar o link dos meus vídeos na descrição do seu vídeo. E lhe fiz uma única pergunta. A ilha Sumítica encontra-se num deserto de areias escaldantes ou no mar, com águas a 25 graus centígrados? E recomendei um vídeo. Creio que este vídeo seria mais relevante à sua abordagem. Capacidades térmicas. Você filmou a ilha com miragem inferior. Disseste que a camada acima da água estava mais densa. Que tal você mostrar a miragem inferior com a lei de Snell nas suas camadas mais densas abaixo e menos densas acima? Mas o rapaz não respondeu a minha única pergunta. É só responder a pergunta: areia escaldante ou águas a 25 graus? Importa o que a natureza mostra e não o que você imagina. Você filmou imagem inferior sobre a água para todo lado, lá nos arredores, inclusive na ilha. Seus experimentos ridículos não levam em conta a umidade. Você só engana a trouxa. Você devia saber que a umidade diminui a densidade. Ademais, a exumação da ilha acabou levando o globo para a cova, pois queremos ver sua façanha em mostrar pela lei de Snell como que você filma a ilha com miragem inferior, com essas camadas trocadas. É curioso que ele mesmo diz no início de seu vídeo que importa não é apenas mostrar a imagem, exatamente como fez o Sr. Martins, né? Apenas mostrou uma imagem. Eu mostrei a elevação da imagem da ilha, uma miragem, ora quando ela é visível e ora quando ela não é visível. Expliquei, desenhei e demonstrei em uma maquete. E ainda demonstrei em uma terra globo e na mítica terra plana. Demonstrei como a atmosfera se comporta na prática. E demonstrei a curvatura e o desvio da luz em várias situações. Tudo de acordo com a lei de Snell. Falei sobre e mostrei partes da reflexão, da refração total e ainda mostrei a refração com reflexão. Em momento algum mudei nada na lei de Snell, mas em seu vídeo ele fala apenas de uma pequena parte da lei de Snell e tenta mudar o formato da Terra, usando informações fragmentadas, pois a miragem do deserto não se aplica ao mar, é óbvio. Mas eu insisto na única pergunta relevante. Só responda a minha pergunta: areia quente ou água fria? É só responder. Sua pergunta é idiota. Na água fria pode se formar o mesmo gradiente do asfalto e a areia escaldante, menos denso embaixo e mais denso em cima. Afinal, o sol escalda a água também. Adicionalmente, sobre a água, a umidade, a evaporação fazem diferença, que você deliberadamente tenta omitir. Você filmou o local com miragens inferiores, que são fenômenos que só podem ocorrer com o menos denso embaixo e o mais denso em cima. Toma lá, de novo. Definitivamente, você quer mudar a lei de Snell para a lei de Andarilho. Você é bem ousado, rapaz. Ele não assistiu ao vídeo Capacidades Térmicas. Eu não omiti nada. Eu comecei a explicar isso no meu vídeo Exumação da Ilha Sumítica, primeira parte, embora o fenômeno seja totalmente irrelevante. Um inscrito do canal fez considerações muito boas sobre o fenômeno nos comentários do vídeo, e eu o agradeci pelo acréscimo de informações. A natureza dos fenômenos é tão complexa que seria impossível eu citar toda a complexidade em um vídeo de 1, 2 ou 3 horas. Bom, eu acho que ele quer ferver a água do mar e mudar o formato da Terra, e eu que sou ousado, hein? Eu agradeci pela resposta e agora tenho certeza que não posso discutir com o rapaz, pois ele não tem a menor ideia do que fala. Obrigado por responder minha pergunta. Não sei por qual motivo o senhor se irritou com uma pergunta tão simples.
Tá bom, mas não é o seguinte. Desculpe-me se o senhor não está em um bom dia. Espero que melhore. Um grande abraço. Eu que agradeço pelas miragens inferiores que filmaste na Ilha Sumítica e Arrabaldes. Por nada. Ao respondê-lo nos comentários, eu vi que havia um comentário do senhor Emerson TP fixado no topo. Esse vídeo tem que chegar ao Afonso e ao Olavo de Carvalho. Mais pessoas precisam ter conhecimento de como funciona a refração atmosférica. Todo mundo que tem canal no YouTube que fala sobre a Terra plana deveria repostar esse vídeo. Estudo mais importante até o momento. Refração atmosférica é o primeiro passo para se entender o movimento dos astros. Não era uma coincidência, pois o senhor Emerson, segundo a descrição do vídeo, ajudou o terraplanista em seu vídeo. Cego guiando cego, não é? Até o vocabulário dos dois é semelhante. E a irritabilidade também. Tudo muito parecido. Seria melhor se o terraplanista tivesse estudado em um livro do MEC, ou até assistido aos vídeos do professor Marcelo Boaro e outros. É curioso como um comentário terraplanista contradiz o outro. Um diz que a água não poderia estar a 25 graus, era muito quente. O outro compara a água do mar à areia do deserto. Um diz que a culpa de não se ver a ilha é por conta da maré alta. E ainda diz que eu não citei as marés no vídeo. Outro diz que é porque a atmosfera era instável. Já o outro diz que a culpa é da resolução angular. Gostaria de nem citar a neblina e o mau tempo. Seria cômico se não fosse trágico. Não esqueçam de deixar um like e inscrever-se no canal. Obrigado por ter assistido e um grande abraço.